Bom galera, bem-vindos a mais uma aula, e nessa aula aqui a gente vai como sempre continuar a sequência das últimas 12 aulas que a gente veio trabalhando. Então se você não viu nenhuma das 12 aulas, cara, recomendo que você volte um pouco e assista pelo menos algumas delas, dos temas que você ainda não domina tanto, para você não ficar totalmente perdido nessa aula aqui, tá? E nessa aula aqui a gente vai falar sobre encapsulamento, tá? Sobre os níveis de proteção na programação em Python. Então, se inscreve no canal, like no vídeo e a gente já pode começar, tá? Sempre lembrando que se você quer dominar o Python de uma maneira extremamente profunda, confere o link aqui na descrição, porque tá rolando a Black Friday de Python por um preço que você nunca viu antes. Então, todos os meus produtos de Python por um preço totalmente inédito. Confere o link aqui na descrição, tá certo? E para começar, direto ao ponto aqui, o que são os níveis de proteção? Os níveis de proteção são coisas que você vai colocar nas suas variáveis ao longo do seu código para proteger elas ou não. Tá? E o que é esse nível de proteção? Vamos supor que você tem um sistema bancário e aí você vai ter clientes cadastrados no seu banco. O seu cliente vai ter uma senha. A senha do cliente não é algo que pode ficar circulando pelo banco todo, por todo o sistema do banco. Ela precisa ser algo extremamente protegido. Então você vai utilizar os níveis de proteção para guardar as informações mais valiosas que você tem naquela classe, certo? Então, para começar, como eu disse, a gente vai trazer uma classe aqui de conta bancária e aí a gente vai trazer algumas coisas aqui dentro, certo? Eu já vou trazer logo os 3 primeiros exemplos. Então, eu trouxe aqui o público, o protegido e o privado, tá? Eu trouxe aqui os 3 também e esses níveis de proteção, eles são crescentes. Então, o público é o que não tem nenhum nível de proteção, é o 0. Então, quando você cria uma variável pública, é basicamente só declarar ela e ela automaticamente já é pública. A protegida, ela tem um underline, então quando você coloca um único underline, ele é protegido, certo? E por último, você tem o private, que é quando você coloca 2 underlines. Então, eu trouxe os 3 tipos aqui. Por que o titular é público? Porque todo mundo tem que saber o nome do cliente daquele banco. Então, o cara o gerente, o suporte, a administração, o RH, todo mundo tem que saber quem é o cliente daquele banco. O saldo da conta dele é protegido. Por quê? Porque não necessariamente o cara do caixa, o cara do suporte precisa saber o saldo desse cliente. Mas, por exemplo, o gerente precisa, a moça que vai sacar o dinheiro precisa saber para conferir se é possível fazer o saque ou não. Então, é aquela informação que não é extremamente sigilosa, mas não é uma informação que é para todo mundo. Então, só pessoas específicas vão ter acesso, tá? E aí aqui a gente tem também a senha, que é a privada, tá? A senha privada, geralmente, para quase ninguém terá essa informação. Então, quem tem a informação da senha? O cliente e geralmente o sistema, tá? O gerente da sua conta, ele não sabe a sua senha, mas o sistema do banco sabe a sua senha. E aí, naturalmente, vai ter pessoas em cargos extremamente elevados que têm códigos de acesso para conseguir descobrir a sua senha. Mas isso não é algo que é utilizado, tá? As pessoas não vão hackear a sua conta, eles não vão roubar você. Geralmente é por uma questão de segurança, porque se você esqueceu a senha, eles precisam te ajudar a recuperar essa senha, a gerar uma senha nova. Então, é por isso que serve essa proteção, tá? Elas não estão usando o seu dinheiro para nada. Eles só têm a sua senha salva para poder te ajudar em casos de recuperação ou coisas do tipo, se você sofrer algum golpe ou esse tipo de coisa, tá? Então, aqui é o privado. Então, é o nível de proteção máximo. Praticamente ninguém vai ter acesso a isso aqui, tá certo? E aí aqui embaixo eu criei um método público, ou seja, ele pode ser acessível em qualquer lugar. Você vai reparar que as variáveis, quando elas estão com os níveis de proteção ativos, você pode chamar elas apenas em lugares específicos, ou seja, eu coloquei aqui o primeiro exemplo, método público, acessível em qualquer lugar. Então, em qualquer parte do meu código, eu posso chamar o meu método público, as minhas variáveis públicas. Então, no caso aqui, eu tenho um valor. Esse valor aqui eu coloquei ele como público, certo? O saldo não é público, mas o valor é. Então, eu estou depositando R$100. Isso pode ser público. O meu saldo total
não pode ser tão público assim, você entende? Então, é algo que você vai trabalhando ao longo do seu código e você vai vendo o que faz sentido. Então, você está trabalhando com um sistema que não é bancário, mas é um sistema de cadastros na sua empresa. O nome do seu cliente talvez possa ser público, porque, sei lá, o nome do seu cliente é Pedro. Beleza, quantos Pedros existem no mundo? Muitos. Mas, por exemplo, o CPF daquele cliente não pode ser público. Você entende? Então, quando você estiver criando o seu projeto, você vai avaliando as suas variáveis, o que pode ser público, o que não pode ser, o que precisa ser privado, e aí você vai trabalhando com isso, certo? O segundo que eu trouxe aqui é o método protegido. Então, aqui embaixo eu trouxe também uma legenda que diz o seguinte: ele é recomendável que seja usado apenas por subclasses ou internamente, tá? Então, é o caso do saldo. Por que é internamente? O seu saldo não vai ser disponível para o mundo inteiro, mas o banco precisa saber seu saldo para te fazer um empréstimo, para te dar um cartão, para te ajudar a sacar dinheiro. Então ele precisa saber pela própria operação da coisa, né? Ele precisa saber para te ajudar a fazer o próprio trabalho. Então aqui a gente tem uma verificação de saldo e aí nesse caso aqui eu coloquei esse método como protegido, porque é algo que é para ser usado internamente dentro do seu sistema, certo? E esse aqui eu tenho o método privado como o último, que ele pode ser acessível apenas dentro da classe. Isso significa que, se eu quiser criar uma segunda classe aqui e eu quiser chamar o depositar, eu posso, porque ele é público, ele pode ser acessível em qualquer lugar. O privado eu não posso, ele é acessível apenas dentro da própria classe. Então, apenas dentro da classe conta bancária eu posso acessar a senha, porque é uma informação extremamente valiosa, tá certo? E aí aqui eu criei um método público capaz de acessar um método privado, tá? Então, esse método público é um método de autenticação. Então, é uma estrutura que eu vou utilizar para autenticar minha senha e entrar na conta. Ou seja, essa estrutura aqui é quando o cliente vai no banco e tenta acessar a própria conta. Então, se ele colocar a senha correta, beleza, autenticação bem sucedida. Se ele colocar a senha errada, senha incorreta, tá certo? E aí aqui embaixo a gente pode utilizar uma estrutura para testar esse código. Então a gente tem aqui uma conta bancária, certo? O meu cliente vai ser o João e ele tem um saldo de 1.000, certo? E aí a gente vai trazer aqui algumas informações. Então esse primeiro print eu quero trazer o nome do meu titular, que é o João, certo? E eu quero depositar R$ 200 na conta do João, certo? E aí agora a gente entra com os atributos protegidos. Aqui, os atributos e métodos protegidos podem ser acessados, mas não é recomendado, que é o caso que eu falei do saldo. O banco pode acessar o saldo para conferir, mas não é algo que você fica divulgando. Então, pode acessar, mas não é recomendado que fique sendo acessado toda hora. Então, eu vou fazer um print aqui do meu saldo e vou chamar aqui a verificação de saldo também, certo? E aí, aqui embaixo, eu tenho uma autenticação da senha, tá? E como você pode reparar, eu trouxe aqui conta.autenticar. Eu estou chamando o método público que vai acessar o método privado, porque como eu disse aqui, o método privado é acessível apenas dentro da classe. Aqui embaixo eu estou fora da classe, eu não consigo chamar ele nem se eu quiser. Se eu colocar aqui uma estrutura para chamar ele, o Python vai falar que ele não existe, porque ele não pode ser chamado fora, mas o método público pode ser chamado fora. Então, se você quiser criar essa estrutura para chamar, você vai ter que seguir esse caminho. Você vai ter que criar um método público capaz de acessar o método privado dentro da classe e aí você chama ele fora da classe, certo? E aí aqui eu fiz a autenticação da senha. Então, se a senha é 123 e a senha 000. Então, aqui a minha senha correta é essa 123 e a incorreta é esses 4 zeros, tá? A senha aqui você verifica baseado no que está aqui quando o cliente criou a conta, certo? Então, posso abrir o meu terminal aqui, vou limpar ele. Python, aula.py, rodo isso aqui e se tiver tudo certo, ele me trouxe aqui, o primeiro foi o titular, que é o João, o depósito de R$ 200 foi realizado com sucesso, o meu saldo é de 1.200, certo? Esse saldo de 1.200 é esse print que ele trouxe aqui, certo? Que é o print simples. Esse saldo atual de 1.200 é essa estrutura aqui de verificar saldo, tá? Por isso que tá meio que repetido, 1.200 e 1.200. Mas no caso aqui é só para verificar o saldo, certo? Aqui eu deixei um comentário, não é protegido de fato, é apenas uma convenção. Então essa convenção, como eu disse, é algo que diz para o seu programador, ó, isso aqui é uma informação importante, não fica mexendo muito.
Tá? Isso aqui é muito interessante quando você está num cargo um pouco superior e você está falando com programadores mais jovens. Tá? Isso é muito comum nas empresas. Você pega lá, você é um programador mais jovem, você é um júnior ali, e você entra numa empresa e o seu superior vai dizer assim para você: ó, você vai mexer nesse código aqui, mas você só está autorizado a mexer nas variáveis públicas. Ou você só está autorizado a mexer nas variáveis públicas e protegidas. Você não pode tocar nas privadas. Isso é super comum também por essa questão de delegar. Fica mais fácil de delegar também quando você diz que o seu programador pode mexer em qual nível de proteção, tá certo? E por último, a gente tem as autenticações. Então, autenticação bem sucedida e senha incorreta, tá? Esses dois últimos aqui foi só para eu mostrar funcionando e para você lembrar dessas regras, tá? Então, recapitulando como funciona o encapsulamento, tá? Existem 3 níveis de proteção: público, protegido e privado, tá? Ou em inglês, Public, Protected e Private, tá? O público é o nível mais baixo, o protegido é o nível intermediário e o private é o nível máximo de proteção. Para você lembrar, o método público ele pode ser acessado em qualquer lugar do seu código. Então, se você quiser chamar fora da classe, você pode. O método protegido pode ser chamado, mas não deve ser tão chamado. Então, sempre lembra da questão do saldo. É algo que as pessoas podem saber, mas você não vai sair divulgando para todo mundo. E o método privado é aquilo que definitivamente você não vai divulgar e ele vai ser conhecido apenas pelo menor número de pessoas possível, tá certo? E se por algum motivo você precisar acessar esse método privado fora da classe, você vai ter que criar um método público que acesse esse método privado dentro da classe e traga a informação lá para fora, tá? Então, isso é tudo que você precisa saber sobre encapsulamento no Python, tá? Mas só lembrando que isso aqui é só o começo de tudo que você pode aprender nessa linguagem que é tão poderosa. Então, se você quer dominar não só o Python básico, mas todas as áreas do Python, confere o link aqui na descrição para o Python Pro, tá certo? Te espero lá e até a próxima aula.